Romanos, capítulo 12, quero ler com você a partir do versículo 3. Romanos 12, 3. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ninguém pode ficar se achando. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério ou serviço, a palavra grega é diaconia, pode ser traduzida por ministério ou por serviço, porque ministério significa serviço. Dediquemo-nos ao serviço, ou em servir. Tem gente que tem o dom de profetizar, tem gente que tem o dom de servir, e tem gente que tem o dom de ensinar. Verso 7, parte B diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, se você tem o dom de ensinar, você tem que se esforçar, se esmerar, se capacitar e ensinar da melhor maneira possível. É assim que Deus quer que seja. O que exorta, dom de exortação, faça-o com dedicação. O que contribui, olha só, gente, tem gente que tem dom de contribuir, olha que bênção. Dom de contribuir, que seja feito com liberalidade, com generosidade. Se o seu dom é contribuir, contribua muito bem. O que preside, ou lidera, ou administra, que faça com diligência, com muita atenção, com muito cuidado e com muita perspicácia. Quem exerce misericórdia, olha só, tem o dom de exercer misericórdia, que faça com alegria. O amor, o dom supremo, seja sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem, diz o Senhor através de Paulo aos Romanos. Quero dizer para você nessa noite, que ser professor, ser mestre, ensinar os outros, seja qualquer conteúdo, isso é um dom dado por Deus. Portanto, se você tem facilidade em ensinar, se você tem o dom de ensinar, ainda que você não viva desta profissão, ainda que você não seja professor profissional, ainda que você não exerça isso como profissão, isso é um dom. Ensino é um dom que é dado por Deus, e todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de Deus, do Pai das luzes, e vem até nós, não para parar em nós, mas para que através de nós, possa alcançar as pessoas, transformar vidas e edificar a igreja do Senhor. Se o dom não é feito pensando no outro, ele deixa de ser dom, porque aquele a quem Deus concede um dom, precisa, por primazia, precisa antes de tudo, não ser um egoísta. Porque o que acontece muitas vezes, é que nós temos dons,
temos talentos, temos qualidades e características que são dadas por Deus. Mas muitos de nós somos egoístas, porque entendemos que se Deus nos concede algo, aquilo é para nós. Só que não. A Bíblia está dizendo que o uso dos dons é sempre para o outro, é para alcançar o outro, é para tocar o outro. Portanto, o dom do ensino só é de fato um dom com um D maiúsculo se ele está pensando e agindo na direção do outro. Ou seja, se ninguém aprende, não tem dom de ensino. Você provavelmente já deve ter tido um professor na escola, primária, secundária, terciária, ensino infantil, fundamental, médio ou superior. Talvez você tenha pós-graduação, talvez você tenha mestrado, doutorado. Certamente, independente do seu grau de escolaridade, você já teve professores que sabiam muito, mas não sabiam ensinar o que sabiam. Sim ou não? É ou não é? Muitas vezes, quando vamos fazer um curso, quando vamos estudar, quando estamos diante de um professor, muitas vezes, não poucas, nós percebemos que existem professores que sabem muito. Se você der um concurso, se você der uma prova, se você aplicar um teste de conhecimento, ele tira 10, mas na hora de passar esse conhecimento, ele não consegue, ele não usa da didática, ele não usa de pedagogia ou andragogia, se ele está ensinando a crianças ou a adultos, ele não usa esse dom para que o outro de fato aprenda através dele. Portanto, ele é muito inteligente, talvez ele tenha o dom da ciência ou da palavra de ciência, mas ele não tem o dom de ensinar. Porque existem outras listas de dons, e a outra do Espírito está em 1 Coríntios 12, e ainda existe uma outra em Efésios 4, e 1 de Pedro, que dá uma repassada em alguns deles. Portanto, irmãos, eu quero lembrar-lhes desse detalhe. Em primeiro lugar, o fruto do ensino, ele só pode ser gerado quando há aprendizado. Eu preciso me preocupar, se eu tenho o dom de ensinar, se Deus me usa para ensinar a alguém, eu preciso me preocupar se esse alguém está aprendendo. Eu sou neto de professora, filho de professora, genro de professora, casado com uma professora. Professoras não só vocacionadas, como também profissionais, ganharam a vida dando aula, lecionando em salas de aula. Pode deixar desligado, Rosana, obrigado, é para fazer bastante calor para o povo ajudar no ar-condicionado. Amém. Cairo Foster, me ajuda, filho. Dei aula ontem o dia inteiro, ainda preguei à noite, e hoje de manhã e tal, entendeu? A voz está meio coisa, dá um grau, uma moral aí para o seu pastor. Prestem atenção. Convivi com professores a vida inteira. Minha avó, minha sogra, minha mãe, minha esposa. E, cargas d'água, também acabei virando professor. Nunca fui professor da escola, chamada secular, porque eu não penso, sabe, irmãos, de coração mesmo, não penso que a escola bíblica é sagrada e a escola secular é profana. Não, porque a Bíblia diz que ensinar é um dom. Portanto, eu creio que há professores que têm o dom de ensinar lá na escola secular. Por que não?
E o que aprendemos lá também é espiritual. Por que não? Porque se eu sou um bom aluno e eu exerço a minha profissão conforme o conhecimento que obtive, eu posso, de maneira espiritual, fazer a diferença onde eu estou. De maneira que o meu conhecimento técnico, teórico e secular pode sim ser usado por Deus para alcançar algumas pessoas. Por que não? Claro que sim. E eu creio, porque aconteceu comigo, irmãos. Eu, quando criança, não era fácil. Era muito bagunceiro, muito rebelde, muito complicadíssimo. Não parava em escola, era expulso, fui expulso de várias escolas. Por culpa minha mesmo. Mas eu não era burro. Não era. Eu acho que era, mas as notas diziam o contrário. Eu tenho muita dificuldade de aprender as coisas, muito mesmo. Muito mesmo. Eu fico assim. Agora, depois que eu aprendo é uma vez só. Nunca mais eu esqueço. Então eu acho assim que eu tenho uma boa memória e não facilidade de aprender. Mas eu sou esforçado. Quando eu quero aprender, eu vou enquanto eu não aprendo. E aí, eu me lembro, eu estava na 4ª série, hoje, 5º ano. E eu tive uma professora. O nome dela é Rita Galo. A cidade de Tombos, em Minas Gerais. Numa escola pública. Essa mulher foi instrumento de Deus na minha vida. E ela não era evangélica. Sabe o que ela fez? Ela percebeu que o meu problema não era disciplinar. Ela, com sua sensibilidade e pelo dom que Deus concedeu a ela, ela percebeu que o meu problema era hiperatividade. Que na verdade, a minha bagunça acontecia porque eu já tinha entendido o que ela estava explicando. E enquanto toda a turma ainda estava prestando atenção para entender, eu já tinha entendido. Então para mim a aula já tinha acabado e aí eu começava a fazer bagunça. Sabe o que essa mulher fez? Começou a pedir para eu fazer mandados para ela. Lá em Minas Gerais é assim que a gente fala. Bota o menino para fazer um mandado. O que é isso? É pedir para ele buscar alguma coisa. E ela me chamava, eu de uniforme da escola, e ela falava: Manu, faz um favor para a tia, vai lá e busca não sei o que lá. E ela só me dava umas missões assim quase impossíveis. Por quê? Porque eu demorava muito na missão. E eu ia buscar não sei o que, aí eu ia buscar não sei o que lá, e aí eu me lembrei de um cara na minha infância, um pedreiro muito engraçado, que ele botava a gente para buscar o martelo de desempenar vidro, o pano de enxugar gelo e a escada de pintar rodapé. Aí ele fazia a gente atravessar a cidade para buscar essas coisas. Quando a gente chegava lá no material de construção, pedia, o cara ria da gente, a gente voltava zangado, e ele zoava a gente. E ela me pedia umas coisas assim, meio do arco da velha mesmo. E ela, extremamente sábia, extremamente usada por Deus, começou a me dar algumas atribuições, e aquilo me fazia sentir importante. Eu me sentia importante. Por quê? Porque enquanto estava todo mundo na sala estudando, eu estava, lá fora, andando no pátio, indo na biblioteca, indo lá na cozinha, e busca um copinho de café lá para a tia. Aí eu ia, eu sou o cara que faz o mandado para a tia. Você está entendendo? Eu tinha 9 anos de idade. Eu acho que o Sérgio Malandro fez aquela música inspirada em mim. Conheci um capeta em forma de guri. Você conhece? Então, era eu. O diabo loiro. E aí eu comecei a me sentir importante, e ela dava aula em paz. Olha que sacada essa mulher teve. Foi chegando o 2º semestre, ela teve a ideia, com a turma da 4ª série, para a formatura, fazer uma peça de teatro. O nome da peça era O Aviador. Ele era um piloto de avião, o avião dava uma pane, e ele caía numa floresta. Ele não morria, ficava com alguns machucados, alguns ferimentos, e ele caiu numa floresta encantada, onde os animais podiam conversar com ele. E aí a história se dava ali na floresta com os animais. Tinha um elefante, tinha um macaco, tinha tartaruga, tinha vários animais. Uma peça infantil.
E ela chegou para mim com um tanto assim de papel, encadernado. Chamou e falou assim: Manu, nós vamos fazer uma peça de teatro, e você vai ser o aviador. E me deu aquele monte de fala para decorar. Aí sabe o que ela fazia? Quando ela explicava e eu entendia que eu já começava a fazer bagunça, ela, vai lá para a biblioteca estudar o roteiro da peça, porque você tem que decorar aquelas falas todas. Aí ela me deu um desafio. E ela falou: eu duvido que você consegue decorar isso tudo. Eu falei: Quando ela falou duvido, estão percebendo? Essa mulher não era evangélica, mas essa mulher tinha um dom. E ela me deu aquele papel, e aquilo me fez me sentir ainda mais importante, porque eu era o pobre da periferia, sem pai, sem ninguém, não tinha nada, e na minha sala tinha gente de filho lá de rico, do fulano do banco, do Beltrano da loja tal, do ciclano lá do cartório, de não sei aonde, e eu me sentia muito inferiorizado, e eu me sentia muito menos do que todos da minha sala. E quando ela disse que eu teria o papel principal da peça, aquilo me empoderou. Eu fiquei empoderado, motivado, desafiado a decorar aquele negócio, e de uma semana para outra, pasmem, eu virei um excelente aluno. Parei de incomodar as aulas, parei de fazer bagunça, porque essa mulher teve uma sacada. E eu penso, vocês podem discordar de mim, mas eu penso que essa percepção vem do dom que Deus concedeu a ela, o dom de ensinar. Há em nossas vidas muita gente que teve o dom para nos ensinar muitas coisas. Portanto, nós precisamos nos atentar para o fato de que Deus concede dons a homens e mulheres, diversos dons, vários talentos, muitas habilidades nós temos, porque o Senhor nos fez assim. E eu nunca mais me esqueci. Eu tive aula com várias professoras, mas da dona Rita Galo, eu nunca mais me esqueci. Alguns professores têm esse dom, o dom de marcar as nossas vidas. Algumas pessoas na igreja têm esse dom, o dom de nos ensinar, o dom de nos discipular, o dom de marcar as nossas vidas. Mas não porque eles são especiais, não porque eles são melhores do que os outros, porque o Deus especial, o Deus melhor, opera através deles. Portanto, o fruto do ensino é Deus, através de professores, de mestres, tocando as nossas vidas para transformá-las. E aí, queridos, eu não consigo refletir sobre isso e não lembrar que na Bíblia existe um cara que é o mestre dos mestres. E se você puder ler comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, você vai ver onde estava a diferença desse professor. Por que ele era tão diferenciado? Porque ele é considerado o mestre dos mestres. Por causa disso, versículo 28, Mateus 7, versículo 28 diz assim, a Sagrada Escritura: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras? Que palavras Jesus está proferindo no capítulo 7 de Mateus? Palavras que nós chamamos do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E se você voltar aí umas 2 ou 3 páginas na sua Bíblia, talvez 4 ou 5, dependendo do tamanho dela, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus. Portanto, quando lá no final do capítulo 7 diz:
E acabando de proferir estas palavras, as palavras que Jesus proferiu foram essas, que começou no início do capítulo 5. E diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, hoje nós, por causa dos romanos, por causa dos gregos, porque nós estamos no lado ocidental do planeta, o professor fica de pé e o aluno fica sentado, porque esse é o estilo romano de ensinar. Mas esse professor é oriental, esse professor mora no Oriente Médio, esse professor é lá da Palestina, esse professor é judeu, e o judeu não ensina de pé, o judeu senta junto com os seus alunos, porque o judeu entende que quem ensina também aprende, e na verdade mais aprende aquele que ensina. Por isso que o texto diz que ele ensinou sentado. Ele assentou-se, aproximaram-se os seus alunos. A palavra discípulo no grego é a tradução da palavra talmidim no hebraico, que significa alunos. E aproximaram-se os seus alunos, e ele passou a ensiná-los. A gente chama de sermão do monte. Eu chamaria de a aula do monte. Jesus deu uma aula aos seus alunos, sentou-se com eles e começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, 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 8 vezes. Ouviste o que foi dito por Moisés, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus está dando uma aula de lei, aula de mandamentos, aula de Torá, aula de Bíblia. Vocês aprenderam tudo errado, mas eu estou aqui para ensiná-los corretamente. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E diz o verso 28 do capítulo 7, que nós estávamos lendo anteriormente. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas do seu ensino, da sua doutrina. Por que ficava todo mundo maravilhado quando ele ensinava? Verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem eram os escribas? Eram homens que ganhavam a vida e que pertenciam a um determinado grupo em Israel, nesse caso aqui em Judá, em Jerusalém, nos arredores, e andavam pelas sinagogas, escrevendo. Por isso, escribas. O ofício desses homens era copiar as escrituras sagradas. Portanto, de tanto copiar as escrituras, eles aprendiam as escrituras. De tanto copiar as escrituras, eles sabiam as escrituras de cor. De tanto copiar as escrituras, eles conheciam todas as letras e todas as palavras das escrituras, mas eles não viviam as escrituras. E é exatamente esse o ponto que difere Jesus dos outros professores. Jesus não é um despejador de conteúdos. Jesus não é um cara que sabe muito, despejando conteúdo para quem não sabe nada. Jesus é o cara que diz assim: senta aqui comigo e vamos viver juntos. E nesse processo você tem muito a aprender. Essa é a autoridade que Jesus tinha, diferente dos escribas, porque os escribas faziam discursos, entregavam textos escritos. Jesus não, ele chama os alunos para viver junto com ele. Portanto, irmãos, seja na escola da vida, seja na escola da Bíblia, um verdadeiro professor, vocacionado, que tem o dom de Deus para ensinar, é um professor que ensina com autoridade. É um professor que vira para o seu aluno e diz: venha conviver comigo, aprenda comigo, do jeito que eu faço, faça você. É isso que Jesus fez o tempo inteiro. Jesus não falava de teorias, Jesus mostrava na prática o que é que o Pai queria que ele fizesse.
Por isso ele tem autoridade, porque ele vive o que prega, ele ensina o que está disposto a viver. E quantas vezes você já conheceu professores? E quantas vezes você já não teve professores que estão muito aptos a ensinar, mas não estão dispostos a viver o que ensinam? Essa é a diferença. Portanto, queridos professores e amados irmãos, como disse Paulo aos Romanos, se o seu dom é de ensinar, faça com autoridade, faça como Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Não posso terminar sem te fazer uma pergunta, e a pergunta é: quem tem sido o seu mestre? Quem tem te ensinado as coisas boas da vida? Ele não precisa ser um pastor, não precisa ser líder, não precisa nem ter a profissão ou o ministério de professor. Mas todos nós precisamos de professores. A Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Nós muitas vezes quebramos a cara, nós muitas vezes nos decepcionamos, nos frustramos, cometemos erros, tomamos prejuízos por falta de aulas. Há quem diga que um erro só é um erro quando você não aprende nada. Quando você aprende alguma coisa, não é um erro, é uma aula. E é uma pena que muitos de nós só nos abrimos para aprender depois de um erro. Quero que você pense sobre isso. Quem tem sido o seu mestre? Onde estão acontecendo as suas aulas? O que é que você tem aprendido? E será que você tem esperado o erro acontecer para depois aprender? Outros dizem que burro, me perdoem a expressão, não gosto dela, mas é assim que dizem, só estou fazendo a citação. Burro é quem não aprende nunca. Nunca. Tadinho do animal, né? O animal não tem nada a ver com isso, mas chamaram assim. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não precisa errar para aprender. Na multidão de conselhos está a sabedoria. Quem tem sido seu conselheiro? A quem você tem buscado na hora da dúvida, na hora da angústia, na hora que a sua vida bifurca e você não sabe que caminho tomar? Quem tem sido, ou o que tem sido a luz que ilumina o seu caminho? Quem tem sido o mestre que te dá uma boa orientação? Quem tem sido o seu mestre? Quem tem sido o seu professor? Quero sugerir a você nessa noite, que você tenha o melhor professor de todos. Que você tome para si Jesus para ser o seu mestre. Procure saber dele quando você tiver dúvida. Procure saber dele que caminho tomar, que decisão tomar. Procure com ele, procure nele. E para a glória dele, seja um bom aluno, seja discípulo de Jesus. Aprenda com Jesus. Muitos de nós temos acesso ao melhor professor de todos, mas muitas vezes não estamos disponíveis a sentar para aprender com ele. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Jesus é o mestre dos mestres, porque ele ensinava sentado. Quantos de nós estamos em pé, querendo aprender de pé? Eu quero aprender, mas eu já sei bastante coisa.
Eu quero aprender, mas me convença. Eu quero aprender, mas eu não sei se eu vou aceitar o ensino. Muitos de nós estamos sendo alunos na vida, alunos em pé, onde o mestre dos mestres está assentado, muitos de nós queremos estar de pé na vida. Sente-se, humilhe-se, reconheça que da vida há muitos mistérios que você não conhece, e o futuro lhe reserva muitas dúvidas, muitas questões e muitos problemas para resolver. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo te exaltará. Sente-se para aprender, seja um bom aluno na vida, da vida e para a vida. Em nome de Jesus, o mestre dos mestres, eu te peço isso. Seja um bom aluno, seja humilde. Se o mestre dos mestres está disposto a sentar, por que eu e você queremos viver de pé? Um homem cheio de si não pode ensinar sobre o Cristo que se esvaziou. É um exercício diário, porque a aula é todo dia. O desejo do meu coração é que o mestre dos mestres seja o seu professor. Que o mestre dos mestres te abençoe. Que o mestre dos mestres derrame sobre você do seu dom. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vou passar a palavra a alguém aí que vai conduzir um momento de homenagem. Eu quero, em nome da igreja, em meu nome, em nome da minha família, em nome da minha avó, da minha sogra, da minha mãe e da minha esposa, desejar a todos os professores um feliz dia de vocês. E o desejo do meu coração é que o dom que há em vocês seja exercido com amor, com alegria, com paz, com paciência, com fidelidade, com mansidão, com muita bondade, muita benignidade e com muito domínio próprio. Que o fruto do Espírito seja para você o fruto do ensino. Que Deus abençoe a todos os professores.